Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é mais para um bate-papo sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o que está acontecendo. Muitas pessoas, quando entrego um vídeo, elas esperam que eu faça um vídeo falando sobre federações, falando sobre isso, sobre aquilo outro, sobre aquilo outro. Mas vou fazer mais vídeos desses, sim. Tem mais vídeos para ser feito. Mas o que é muito importante é as pessoas despertarem para o que está acontecendo aqui, na realidade. Por isso que eu vou fazer muitos vídeos falando sobre o que está acontecendo aqui, para as pessoas despertarem. Infelizmente, tem uma coisa que falam, tá? O ser humano tem memória curta. Brasileiro, vamos colocar aqui para nós, o brasileiro tem memória curta. E é verdade, tem memória curta, entende? E então, o que eu preciso fazer, que meus irmãos estão pedindo, é fazer vídeos que a gente consiga mais pessoas despertando. Pessoal, pessoas que serão resgatada mesmo. Vai sair daqui, vai para uma nave espacial, vai voltar para o seu corpo em criogenia em pouco tempo, tudo. Não dá 1,5%. Não chega a 2%. É muito pouco. E temos potencial para no mínimo 20%. Porque esses 25%, hoje seria mais, hoje seria uns 33% mais ou menos da população. Seria mais ou menos isso. Pouco menos, 30%. Antes estava em 23% há uns anos atrás, 25%, mas veio muita gente para cá ajudar nesse resgate. Então eu acredito que hoje tem um 28%, 26%. Desses 26%, só 2%, no máximo. Os outros não estão despertando. Pessoal, praticamente 90% dos trabalhadores da luz que vieram trabalhar aqui, que desceram aqui, ficaram presos. Eles estão presos. Eu já falei em vídeos no ano passado. Eu falei que é mais ou menos que uma boa parte ficou preso quando baixou a frequência da Terra, depois do dilúvio da Atlântida, tudo, o esquema dos nossos irmãos negativos de colocarem bombas e de colocar uma outra barreira de frequência que traz o esquecimento. Se alguém falar para vocês que o esquecimento é bom, manda passear. E ficaram presos aqui. Aí veio uma leva de seres para cá para resgatar esses seres e acabaram ficando presos. Aí vieram uma outra equipe para cá para resgatar os que ficaram presos, e eles ficaram presos. Aí vieram uma outra equipe para cá. Dessa equipe agora, pessoal, não tem 10% que estão despertando, que estão despertos, fazendo um trabalho, que já estão... Não tem. Então, pessoal, é 2%, 1,5%, é muito pouco. Então, muitas vezes quando eu faço um vídeo que nem esse que eu estou fazendo agora, que é para vocês poderem dar uma chacoalhada, acordada, muitas pessoas esperam mais. Mas o que eu mais falo para vocês, eu sou um facilitador. Eu vim para cá, eu resolvi, eu não era para me aparecer. Eu comecei o que? De 2 anos para cá? Há quanto tempo se faz nisso? Mas por quê? Porque eu via que uns mais fazia propaganda e vendia, e os outros, quando fazia alguma coisa, falavam numa linguagem que, pô, você tem que ter um dicionário do lado. Aí eu falei, não, tá errado. A grande massa não está conseguindo, a gente não vai conseguir mais pessoas. Nós vamos entregar muita gente, é sacanagem. É
É sacanagem. A grande massa mesmo não entende tudo isso. Então eu vim como facilitador. Eu vim traduzir o trabalho de muita gente, mesmo tendo o mesmo conhecimento que eles. Senão eu não teria propriedade para falar da forma que eu falo, nem como eu falo, e nem com a segurança que eu falo, e com a certeza que eu falo. Porque eu tenho certeza de tudo aquilo que eu falo. Eu tenho certeza. Porque se eu não acreditar naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, naquilo que eu sei, pô, deu para entender? Então, o que eu estou fazendo esse vídeo hoje é para trocar uma ideia, porque eu estou até meio cansado, sabe? Trabalhando bastante, tanto na matéria, porque, pô, hoje, eu estava meio cansado, eu saí mais cedo do salão. Acabei de chegar, sentei aqui e falei, quer saber, eu vou gravar um vídeo trocando uma ideia. Eu nunca fiz um vídeo trocando uma ideia, batendo um papo com o pessoal. Fazendo um vídeo contando as coisas, mas batendo um papo com o pessoal. Porque eu não estou só cansado do trabalho na matéria, eu estou um pouco cansado do trabalho também espiritual, pelos resultados que a gente vê. A gente vê as pessoas... Meu, o pessoal tá virando animalesco, o pessoal tá cada vez mais a violência, cada vez mais as pessoas matando os outros, sabe? E ninguém tá se ligando. Tem esse jogo político, pessoal, esse jogo político que tá acontecendo, de boicote no Brasil, daquilo, isso daí é uma cortina de fumaça para esconder os planos maiores de dominação maior. Essa coisa do topetudo, do Bolsonaro, do Lula, meu, isso é uma cortina de fumaça. E o povo está sempre caindo, as pessoas estão sempre caindo. Sempre caindo. Eu vejo pessoas que têm canais nas mídias, na vermelhinha em todos, pessoas que trazem gente para falar sobre esses assuntos que eu falo. Tudo bem que eu acho que eles são mais televisão do que realmente um canal para poder ser por despertar mesmo. Por que eu digo isso? Porque você leva pessoas que têm pensamentos muito diferentes, entendeu? Muitos ali com informações que eles têm de livros, de coisas que nossos irmãos negativos permitem. Outros têm canalizações que nossos irmãos negativos canalizam e dão meias verdades. Deu para entender? E outros vão lá e são realmente... falam alguma coisa, falam realmente coisas. Então, na realidade, eles são canais de televisão. E estão certo. Eu acho legal. Porque as pessoas têm que ver... É igual eu falo para todo mundo. Ninguém tem que acreditar em ninguém. Ninguém tem que acreditar em mim. Ninguém tem que acreditar em ninguém. Você tem que ver o que ressoa com você, o que faz sentido para você, o que é legal para você. O que você sente no seu coração que é legal. Então, eu acho show, mas não pode falar que eles trabalham por despertar. Deu para entender? Mas sabe qual é o pior? Muitos deles têm partido político. Com tantas pessoas que vão nesses canais, que tentam explicar, igual eu falo pra caramba. Pessoal, esquece política. Isso é um jogo de poder entre eles. São todos marionetes de um líder. Só que esse líder lá de cima foi preso. Tá, eu vou falar um pouco de federação, ok? Ok. Pessoal, há mais ou menos uns... Vamos colocar... Sabe, não existe tempo. Então, alguns milhões de anos, mas para nós aqui, praticamente 10 mil anos. Vamos colocar dessa forma, um pouco mais. 10 mil anos? 10 mil anos. 12 mil anos. Bom, beleza, não importa os anos, tá joia? Que houve muita traição dentro da Federação, dentro da Aliança Galáctica, muitas traições, muita corrupção. Depois que houve a Grande Guerra, como eu já falei, eles construíram Alcione, que ali tem 9 sóis, 9 sistemas solares ali que eles trouxeram, tá? E colocaram ali, porque ninguém queria assumir a responsabilidade de ter um quartel, uma ONU,
onde ia abrigar 49 delegações, 49 raças, onde eles seriam responsáveis pela reconstrução dessa zona neutra. Por isso que eles estão descobrindo agora que nós estamos num vácuo não, num pedaço deserto do universo, numa escuridão, entendeu? É lógico, é onde houve a guerra. Foram centenas de sistemas solares destruídos nessa região, entendeu? Centenas de sistemas solares destruídos. E é por isso que nós estamos no vácuo. Então, havia muita corrupção nessa construção. Houve pirataria, houve mercenários. Muitos desses mercenários estão aqui, são os exilados. Então, teve muita coisa, tá? E houve muita corrupção lá. Houve muita corrupção na federação, houve muita corrupção na aliança. Tudo que tomava conta, eu vou falar dessa nossa zona neutra, que dá um raio mais ou menos de uns 10 mil anos-luz de diâmetro, 10 mil anos-luz, entende? Então, houve muita corrupção. A aliança, houve muita corrupção. A aliança aqui ferrou muita gente, ela jogou para os dois lados. E as pessoas botando fé na aliança. Por isso que eu sempre falei mal da aliança, quando eu comecei meus vídeos, e da federação, e não confio em ninguém, sabe? Mas então, agora o que acontece? Micá pediu uma auditoria, e isso faz um tempo já. Só que para nós está refletindo mais agora, mas já começou há milhões de anos. Já refletiu em outros lugares, entendeu? Não existe tempo, tá bom? Quem falar que a quarta dimensão é o tempo, não existe tempo. Só existe o agora, mais nada. Bom, mas tudo bem. Eu já aguento mais falar sobre isso, né? Entendeu? Então, o que acontece? Foi feita uma auditoria, então está sendo feita uma limpeza. Uma limpeza na Confederação, uma limpeza na Federação, uma limpeza na Aliança Galáctica, entendeu? Está sendo feita uma limpeza em tudo isso. Então, o que aconteceu? Já conseguiram limpar toda a porta lá de baixo, toda a fora da Terra, praticamente. Falta nesse pedaço entre a Lua e a Terra. Mas já estamos conseguindo, entende? Então, a corrupção acabou. Os líderes desses caras aqui de baixo, eles já foram presos lá em cima. Os dois maiores líderes já foram dessa para nunca mais voltar. Entende? Os chefões. Então, o que aconteceu? Que eles perderam a força e perderam o controle e fizeram mais porcaria do que deveriam fazer, foi que como eles perderam os líderes, eles começaram a brigar com eles sobre o poder. Só que isso refletiu na Terra há poucos milhares de anos atrás. Por isso que eu falo que é uma troca de poder. Eles ficam brigando, mas são tudo famílias. Os líderes deles lá de cima era um líder só que liderava todos eles, nem eles sabiam que era um único líder, eles achavam que eram facções diferentes. Mas quem comandava essas três facções aqui na Terra, essas três raças que se negativaram aqui na Terra, eram esses mesmos líderes, nem eles sabiam. E quando eles ficaram sabendo, eles começaram a guerrilhar pelo poder. Entendeu? E agora que os líderes deles que estavam aqui foram presos, agora eles estão brigando pelo poder aqui na Terra. Mas essa guerra do poder sempre houve, só que agora o bicho está pegando. Entendeu? Por quê? Porque eles já foram condenados. Quando acontecer o grande evento, nada vai ficar. Eles estão loucos para fugir daqui. Por isso que eu falo que ninguém vem atacar a Terra. Tem milhões de naves espaciais lá fora, vigiando. Entendeu? E nem para eles nem saírem. Os Anunnakis nunca foram embora, eles estão aqui. O máximo que eles conseguiram chegar foi na Lua, mas eles estão aqui. Todos esses Anunnakis que estavam envolvidos nos últimos, 9 mil anos, eles estão aqui. Entendeu? Eles estão aqui. Eles não foram embora. Eles continuaram brigando. O que acontece? Acontece o seguinte, tem um acordo. Veja bem, pessoal, não vai acabar com nossos irmãos negativados. Não dá. Eles são a maioria nesse universo. Tudo bem que os negativados são pouco, mas os répteis, os chopates, os insectoides, essas raças mais bravas, mais sérias, eles foram construídos, criados para a guerra, para dominar. Depois que foi feito um trabalho, quando a Konin encarnou nessas raças répteis, por isso que ela no Japão, na China, né,
tem uma mulher com um rabo de dragão, a Kuan Yin, ela e outros grandes mestres ascensos encarnaram nessas raças para poder ajudar eles, para poder levar o espírito crístico, o espírito do amor. E isso está em processo ainda. O nosso universo está em processo, então isso está em processo ainda. Então, o que acontece agora é que eles estão brigando aqui pelo poder na Terra e eles lá em cima estão querendo que quanto mais pessoas se negativarem aqui, porque o que vai separar é frequência. É a nossa frequência que vai fazer a separação do joio e do trigo. Eu canso de falar isso, o que eu mais falo é isso, ultimamente eu venho falando isso, é a frequência. Então, o que eles querem? Eles querem que a gente continue com a frequência mais baixa ainda, muito mais baixa, para que quando for feita a colheita, que as naves passar recolhendo pela frequência, eles vão levar a gente pra caraca. É o que eles querem. Entende? E o que nós queremos? Que pelo menos o máximo de pessoa possível, pelo menos consiga ter um estado de consciência que seja possível, e uma frequência que seja possível levar para um planeta primitivo, não importa, mas pelo menos vai estar na mão da confederação, vai estar na mão da federação, que dessa vez vai ser muito mais vigiada. Ah, porque se não for, cara, essa parte eu não quero falar, mas não tem como, já tá, vai ser, entendeu? Vai ser, espero. Mas vai ser sim, vai ser, entendeu? Então quer dizer, muito melhor. Então é isso que eu estou batalhando. Por isso que eu não faço muito mais vídeos falando sobre essas coisas que eu acabei de falar. Porque, pessoal, não importa mais o que está acontecendo lá fora. Esquece lá fora. Esquece federação. Esquece confederação. Esquece aliança. Esquece mestres ascenso. Esqueça. Sabe por que eu digo esqueça? Não que é para perder a credibilidade deles. Não. É porque eles não podem fazer nada diretamente aqui. É nós que temos que fazer. Não se esqueça, ninguém vem salvar a gente. Como vai salvar, pessoal? Olha isso, nós estamos dentro de um holograma. O que teria que salvar, teria que ser o seu corpo em criogenia que está na Lua, de muita gente, que é os exilados. E despertar muita gente que está com o seu corpo em criogenia no centro da Terra, em Shambhala, Ágata e outros naves espaciais. Como vai salvar as pessoas o que aqui, galera? É só consciência que tem que sair daqui. Esse corpo vai ficar. Tudo que é matéria é finito. Tudo que é matéria é finito. Tudo. A partir da 9D para baixo, tudo é finito, começo, meio e fim. Eu explico isso nos meus cursos, e o porquê é finito. Não tem nada a ver com o demônio de Azrael, que eu estava vendo, o pessoal me mandou um negócio de uma garota, falou que o demônio de Azrael, ele está em cada átomo do universo. Não é. Esquece isso, pessoal. Esquece Azrael, esquece Beuzebu, esquece Lúcifer, esquece Satanás. Esquece essa galera. Esquece. Se preocupa com vocês. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero que as pessoas que estão acostumadas com os vídeos com um certo nível de complexidade maior, entenda que no momento agora nós estamos no 45 minutos do segundo tempo. Quase sem tempo de verdade. Uns dizem que a gente não tem mais tempo, mas, pessoal, tá bom? Bate na porta, mas bate com vontade, que as portas serão abertas. Mas tem que vir do coração. Então é isso que eu quero fazer. Por isso que os meus vídeos agora vão ser um pouco diferentes. Eu vou tentar trabalhar nesse lado para vocês despertarem. E muitos que acham que estão despertos, pessoal, Sócrates estava certo. Só sei que nada sei. Então, quanto menos você acha que sabe, mais você sabe. Mas quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. E isso é uma verdade. Então, eu quero que vocês entendam que isso que está acontecendo nessa política é uma cortina de fumaça para esconder. O que acontece, pessoal? Existem algumas coisas que são linhas de tempos que eles querem que fixem aqui, ok? Eu já falei isso nos vídeos atrás, tá? Um é o transhumanismo, os pessoal chipado, tal, essas coisas. O outro, que seria Borges, né? O outro seria uma 3G, e a outra seria uma falsa invasão alienígena.
Ok? Ok. Mas acontece que existe uma ordem, que eles têm que fazer uma revelação. Mas nós queremos que eles façam a revelação por completo. Mas eles querem fazer só meia revelação. Eu acredito que eles não vão fazer revelação nenhuma. Mas tudo bem, pessoal, isso sou eu, tá bom? É isso que eles vão fazer meia revelação ou uma revelação, isso é coisa do pessoal da aliança que fala, bom, isso é mais eles. Eu acho que vai se desenrolar, bom, tudo bem. Mas eles podem fazer. Mas o que eles podem fazer? Eles podem usar esse 13 Atlas e usar como desculpa de uma falsa invasão, mas isso só vai acontecer aqui dentro, entende? Ou eles podem usar ele para poder falar uma falsa verdade, uma meia verdade, que eu acho que é o mais improvável de acontecer. Deles saírem lá e dar a verdade pela metade. Olha, existe raças alienígenas, mas vai passar um pano quente, que a gente não está numa prisão, entendeu? E vai dar meia verdade, meia aquilo, a galera vai ficar meia perdida, o pessoal das religiões vão ficar enlouquecido, porque cadê Deus? Que Deus é esse? Você está me entendendo? Tudo isso. Então, de qualquer forma, tudo é para baixar a frequência. Nós queremos que seja diferente. A fonte tá para intervir, porque ela também já não está aguentando mais. Isso, eles que estão falando lá, não. Acredito que sim, entendeu? Se eles estão falando, eu acredito que sim, que ela vai se envolver, porque tá virando uma palhaçada e tá ficando ridículo. Tá, pessoal, tá ficando ridículo, eu tô cansado. Vocês podem ver minha cara hoje eu tô com a cara de cansado. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo mais para trocar essa ideia, não para falar, para trocar essa ideia, entendeu, com vocês. Passar um pouco do que eu estou achando, do meu ponto de vista, sabe? Sabe, uma coisa mais particular. E um pouco do que eu sei de verdade. Então isso é uma cortina de fumaça, esse jogo. Não entre nesse jogo político, entendeu? As pessoas estão entrando. Uma das coisas que eles estão pegando muito forte, e eu vou repetir, já falei isso, é a hipocrisia do ser humano. É a hipocrisia que eles espalham desde o governo. Ah, se você não acabar com aquela guerra, eu vou atacar você. Aonde já se viu você acabar com uma guerra fazendo uma outra guerra? Não tem cabimento. Deu para entender? Agora, como você pode cobrar algo de uma pessoa para que ela não faça aquilo, sendo que você faz? Olha só, eu resolvi tentar entender um pouco essa coisa de direita e esquerda. Não de direita e esquerda como político, e sim como seres humanos veem. Tá bom? Não tem nada a ver. Ó, esquece política, não tem nada a ver de Bolsonaro, não tem nada a ver de Lula, não tem nada a ver com nada a ver com política. Eu apenas fui olhar os seres humanos, com a reação deles, o comportamento dos bolsonaristas e o comportamento dos lulistas, tá bom? De uma forma ser humano. Nada de pensar em Lula, nada disso. Porque o que é direita e esquerda, isso eu já sei. Eu sei que é uma manipulação, igual eu já falei. É uma troca de poder, tá? Que a cada faixa de tempo troca o poder. O Ocidente dá o poder para o Oriente, daqui a uma quantidade de tempo, o Oriente devolve o poder para o Ocidente. Mas nessa troca tem sempre uma briga para dar uma eliminada na quantidade de pessoa para que o próximo governo possa administrar com menos pessoas. Vocês estão entendendo a jogada da troca? É uma troca de poder que um não quer, o outro não quer, e a moeda de troca somos nós, brigando por eles, indo para a guerra por eles. Soldadinho de chumbo, marionete do sistema. Deu para entender? Porque na troca de poder com bichinho, entendeu? Com bichinho, com 3G, com essas coisas, essas batalhas navais localizadas em pontos assim, sabe? Esse tipo de coisa, essas batalhas navais assim, colocados. Tudo isso sempre vão intensificando, sabe quando? Quando está chegando próximo da troca de poder. Por quê?
Porque assim eles começam a fazer um monte disso que está acontecendo, que eu acabei de falar, batalha naval aqui, Ucrânia, entendeu? Palestina, para poder dar uma boa eliminada numa boa parte da população. Bichinho, entendeu? Para quê? Para que quando o próximo assumir, ele assuma com menos pessoas e seja mais fácil de administrar. Isso é um jogo. É isso que eu tenho que fazer nesses vídeos, para vocês entenderem. Se vocês não conseguirem entender essa manipulação que existe no mundo aí fora, vocês não vão conseguir nunca entender como é o mundo que vocês não enxergam. Vocês não conseguem nem entender esse mundo que vocês veem com os olhos, que vocês tocam, que vocês sentem. Cada troca de poder tem que diminuir a quantidade de pessoas do planeta. Infelizmente, é triste, mas é. Entendeu? E as pessoas não conseguem ver isso, nem observar. Entende? E aí as pessoas ficam brigando. E como que eles fazem? Dividir para conquistar. Eles começam a dividir o povo para administrar em várias facções. Capi, Soci, Comi, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, tudo, dividiu, beleza? Aí eles vão administrando, colocando essas pessoas para discutirem entre si, para elas nunca se darem bem e nunca conseguirem cumprir aquilo que elas contrataram lá em cima, e para que elas nunca consigam sair daqui. Continue no looping. Depois, quando vai chegar na hora da troca de poder, aí não pode. Porque o poder não pode pegar um mundo já bagunçado. Tem que pegar um mundo mais calmo. Aí eles começam a batalhinhas navais. Aí começa a surgir isso, surgir aquilo. Aí eles dividem em dois. Você pode perceber que agora nós estamos divididos em dois. Direita e esquerda. Entende? E aí estamos colocando esses dois para brigar. E aí tudo isso para provocar o quê? Uma 3, bum. Aí entra um novo sistema, certo? O falso ataque alienígena, o que eles fazem? Eles inventam que naves espaciais de fora estão vindo nos atacar. Aí, com isso, é obrigado a todos os países se unirem em forças, tecnologias, criarem um governo único para poder lidar com a situação e expulsar os alienígenas daqui. Nisso, morre um monte de gente, porque não é a invasão, não existe, ninguém de fora, é planos deles mesmo, aqui mesmo, entendeu? E aí eles conseguem levar embora 60% a 80%. E aí eles ficam com 30%, 15%, 20%, 25% de seres humanos. Aí é fácil para você administrar, controlar, até começar tudo de novo. Crescer, 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 manipular, manipular. É isso que eles fazem com a gente há mais ou menos fortemente há 12 mil anos. Mas começou há uns 40, 50 mil anos atrás. Piorou quando eles destruíram Lemúria, há uns 36 mil anos atrás. E depois Atlântida, o fim dela de verdade, há 12.800 anos atrás, quando houve o grande dilúvio. Entendeu? Então, o que eu estava falando e analisando, eu estava vendo um cara, eu não lembro o nome dele, ele fala que ele é comunista. Ai, caramba, que é? Acho que é Jonas alguma coisa. E colocaram ele numa mesa onde 20 pessoas da direita, ou conservadores, eu não sei como as pessoas, o pessoal inventa tanto nome, que iria sentar para debater com ele, para poder questionar. Cara, um monte de... Não sei onde eles arrumaram aquelas pessoas, mas um monte de gente despreparada, defendendo coisas sem o mínimo conhecimento,
a ponto de um cara falar para ele que ele vivia a realidade, não fatos. Mas, cara, mas se é fato, deu para entender? É fato. Deu para entender? Então, quer dizer, e as pessoas, o mais louco, eles ficavam irritados e não deixava ele falar, ficava cortando e babá. Beleza. Depois, eu falei, não pode ser, né? Onde esses caras arrumaram essas pessoas? Eles tomaram um banho. E aí depois eu fui ver um garoto que é conservador, é Pavaneto, eu não sei se ele é deputado, cara, eu não manjo, é sério. E aí era ele com 20 cara maluco. Os caras também não sabiam de nada quase. E também não deixava o cara falar. Aí eu falei, caralho, mano, isso é de brincadeira. Aí, o que eu quero que vocês entendam, não tem nada a ver isso deles não estarem preparados, mas o que eu quero que vocês entendam era o seguinte. Os que estavam com esse tal de Jonas estavam brigando para defender a democracia e a não ditadura. Mas não deixava o cara falar e nem aceitava o que o cara falava. Então você quer combater uma ditadura sendo ditador. Então aquele grupo que estava ali, pelo menos aquele grupo de 20 pessoas que estavam ali, eles eram ditadores. Porque eles estavam brigando para a democracia, para o país não ter ditadura, mas não aceitava a opinião, a mente dele, a cabeça dele. Então isso é ditadura, é repressão, é censura. No do Pavaneto, ai pessoal, me desculpa, mas vocês devem entender, é só ver na internet. O pessoal da esquerda não deixava o cara falar, era agressivo e era ditador. E eles também estavam brigando para a democracia contra a ditadura. Só que também sendo ditador. Você está me entendendo a hipocrisia dos dois lados? Como eu posso defender a democracia se eu não consigo ouvir o que as pessoas falam? Porque se as pessoas não pensarem o que eu penso, se elas não acreditarem no que eu acredito, elas são imbecis, burra, idiota, pode morrer. Isso é ditadura. O outro lado é a mesma coisa. É ditadura. Então, para vocês verem aonde o povo está muito dividido e eles estão brigando, é igual eu acabei de falar. Você quer acabar com uma guerra fazendo guerra. Você quer acabar com a ditadura sendo ditador. Não tem cabimento. Como que o Gandhi acabou com a ditadura da Índia e libertou a Índia? Com guerra? Não, com amor e paz. Jesus Cristo libertou vários judeus. Com guerra? Não, com amor e paz. Quem fez guerra foi a Santa Inquisição da Igreja Católica, comandada pelos jesuítas, que nem é da Igreja Católica, não faz parte. Os jesuítas foi criado por uma família imperial da época, que por sinal vem a ser hoje Rothschilds. Eles mudaram o nome. Entende? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Parem, é isso que eles querem, é essa divisão. A troca de poder. Só que o problema agora, eles sabem que eles não vão trocar o poder. Aí as coisas inverteu, porque nós estamos no final de um grande ciclo. Esse videogame aqui, Terra, ele vai parar. Então eles vão continuar nessa troca de poder para liderar quando as almas saírem daqui. Vocês estão me entendendo? Não vai parar, pessoal. Os que saírem daqui e forem para os planetas dos nossos irmãos negativos, vão continuar no esquecimento, vão continuar no sofrimento. Não vai ser tão ruim e tão pesado, pelo menos acredito que eles estão falando a verdade, igual é aqui. Mas mesmo assim, você vai continuar preso e escravo. Entende? E é isso que está me preocupando. É isso que me preocupa. As pessoas estão tão divididas, e lutando por uma liberdade, escravizando os outros, lutando contra o preconceito, tendo preconceito.
Pessoas que receberam preconceito, sabem que o preconceito é horrível, sendo preconceituosas. Como você pode infringir algo ao seu irmão, cara, que você sabe que é ruim? Como? E depois você vai para a igreja rezar e diz que você é cristão? Não faça ao próximo o que você não quer para você. Então, esse é o maior problema hoje, a hipocrisia das pessoas. E é várias pessoas. Eu vejo isso até nas pessoas que eu achava que estava desperta. Eu estou muito triste e chateado. E eu resolvi trocar essas ideias com você. Porque, cara, pessoas que eu achava que estava desperto, sendo hipócritas, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, agindo de forma que não deveriam estar agindo. Aí eu falo, cara, tá punk. Aí eu olho lá pra cima, juro, já falei, não tô mentindo, já falei isso ano passado. Eu já falei algumas vezes. Quando eu dormi, umas três vezes. Pô, por tudo que é mais sagrado, eu não minto. Eu cheguei pro meu irmão lá em cima, o meu mestre, falei, não vou descer não, cara, pode cortar o cordão. Não quero não, cansei. Isso eu falei a primeira vez que eu falei isso, acho que foi em 2001. Primeira vez que eu falei isso. A segunda vez que eu falei isso, 2015 para 2016. E a terceira vez que eu falei isso, faz pouco tempo atrás. Eu dormi e falei, não quero descer. Pode cortar o cordão. Eu não posso, você pode. Ele falou, não. Você sabe que você não pode. Você tem um compromisso. Aí toda vez que eu falo isso, ele falava assim, cara, você tem um compromisso com Gaia. Aí eu falo, é a mãe, né? Puta, cara, é verdade, sabe? E aí eu tô cansado, entendeu? Depois de ver um monte de coisa que eu tô vendo, eu falo, caraca, meu, será que essas pessoas não estão enxergando o que tá aqui assim, ó? Enxergando o que tá aí, ó? Assim, ó. Enxergando o que tá à vista de tudo, à mostra de tudo. O pessoal sempre fala que é dividir para conquistar. Será que as pessoas não percebem que elas estão se dividindo? Então é isso que me deixa triste e chateado. E é isso que eu quero que vocês parem de fazer, por favor. Que vocês continuem lutando e continuem cumprindo os 4 pilares da filosofia de Cristo, por favor. Pelo menos faça isso. Hoje, eu estava falando com os amigos, hoje não importa mais de você ter muito conhecimento. É bom demais você continuar tendo conhecimento. É bom demais você continuar procurando, é bom demais você fazer curso. Mas o primordial hoje, o primordial agora, quer dizer, agora é você aumentar a sua frequência e aumentar o nível do seu amor. É o que vai aumentar a sua frequência. Isso é o mais importante hoje. Entende? E continuar buscando. Por que buscar conhecimento é bom? Porque você vai despertando. As energias que estão entrando no planeta, e essa próxima que vai entrar, que eu falei o mês passado, que provavelmente, probabilidades, tá bom, pessoal? Até agora eu não errei. Tá de 10 de maio e a de 29 de julho. E tem agora entre o dia 28 de setembro a 12 de outubro. Essas energias que estão entrando, elas vão acelerar o processo de cada um do jeito que está. Ela vai colocar para fora o que tem em você. Entende? Então, é uma grande tendência para as pessoas que são violentas ficarem violentas. É uma grande tendência as pessoas que têm rapidez para se irritarem, começarem a se irritar muito mais rápido. Então, é muito importante fazer um puta trabalho de paz. Sabe? Para você conseguir passar, porque a tendência é cada vez mais as energias serem mais fortes, para acelerar o despertar. E as pessoas que estão no processo de despertar, elas vão começar a desenvolver mais dons, mais isso, mais aquilo, mais visões com linhas paralelas, vão acordar muitas vezes cansadas, porque elas vão estar trabalhando, as que estão despertando mais forte, já estão sendo recrutadas para trabalhar. Muitas pessoas que estão mais despertas, mais ou menos despertas, estão no caminho do amor, estão doando plasma aqui para poder ajudar
para que a gente possa acelerar o processo no umbral, que a gente possa acelerar a limpeza nas nossas realidades paralelas, no nosso entorno, para que a gente possa atrair uma linha de tempo melhor. Entendeu? Eu já ouvi falar que nós já conseguimos trazer uma linha de tempo que não sei o que, não sei o que. Mas, cara, se nós conseguimos atrair essa linha de tempo de bondade, de legal e de beleza, por que as desgraças continuam acontecendo no planeta, cara? Então, pessoal, se preocupem com vocês, elevar a frequência de vocês, o amor. Espero que essa história, que a linha de tempo já está fixada, espero que seja verdade. Não é o que eu sei no momento, não é o que eu sei. Entendeu? Por quê? Porque, pessoal, nós mudamos. Entendeu? Nós mudamos. Nós criamos essa realidade. Olha, pessoal, nós estamos dentro de um videogame. Entendeu? Então nós criamos todo esse jogo. Esse jogo é nós que estamos criando, nós que estamos montando para jogar. De forma errada? Sim, muito. Mas é nós. E é nós que temos que trazer tudo de bom para cá. Ok? Gratidão, pessoal. Vamos despertar. Desculpa esse pequeno desabafo, mas ao mesmo tempo é um vídeo que eu precisava fazer, tá bom? E eu vou trazer, vai ter vídeos que eu vou trazer só mais informações, tá joia? E vai ter vídeos que eu vou fazer uma profundidade maior. Mas o meu maior intuito agora é ficar pegando no pé de vocês e trazer mais informações para que vocês vejam o que está acontecendo nessa realidade. Parem de se preocupar com topetudo, com essas coisas, é uma cortina de fumaça, porque eles estão planejando um boom grande, de alguma forma de nos ferrar. Então vamos ficar em paz, entendeu? Vamos parar de acreditar, deixa acontecer, vamos querer o melhor. Só faça isso, pessoal. Chegue de manhã, que o melhor aconteça para a Mãe Terra e para cada ser vivo que nela aconteça. Que o melhor aconteça no Brasil, para que todo o povo brasileiro se beneficie. Pronto, é isso. Neutro. Neutro é o que eu faço. Que o melhor, que a vontade da luz, que a vontade do amor seja, se desenrole no Brasil e no mundo. É isso, neutro, ok? Gratidão, pessoal. Obrigadão.